Olá, amores da minha vida, doutora Jéssica Medeiros por cá. Estou passando aqui hoje para dar aquela dica de milhões, né? O povo do TikTok já se identifica, já fica doido e fala: essa advogada é a advogada atualizada. Não, nem tanto. Gente, vamos lá. Nós pegamos duas situações de anulação de cumprimento de sentença essa semana, tá? E por que eu estou falando sobre isso com vocês hoje? Porque muitas vezes chegam até mim perguntando: "Doutora, eu tive minha conta bloqueada, né, como é que a gente faz para fazer um acordo?". "Doutora, minha conta tá bloqueada, como é que faz para a gente resolver essa questão, para não ter que pagar tudo à vista?". Eu entendo que muitos de vocês não tenham o conhecimento que nós temos aqui para dizer a vocês que talvez você não tenha que pagar de imediato, tá? Foi o que aconteceu, em 2 casos essa semana. O primeiro caso, foi um cliente que acordou com as suas contas bloqueadas, tá, em virtude de não ter pago pensão, tá. Então, a genitora da criança entrou com uma ação de alimentos, ele não defendeu se o processo ocorreu em revelia, né. E houve a sentença e simplesmente, pelo fato dele não ter manifestado-se, depois veio aí um cumprimento de sentença, uma dívida de R$ 5.000, tá. Quando eu entrei ali no processo, a primeira coisa que percebi é que o endereço em que fora feita a citação dele é um endereço diverso, é um endereço que ele não mora mais, e que ele não morava na época da citação. E por ser um apartamento, a portaria recebeu aquela citação. Então, juntou-se aquela citação, positiva no processo, alguém recebeu, mas não era ele, então não há pessoalidade do ato, que é um dos princípios da citação, e também não foi entregue no endereço que ele morava à época. Então, há anulidade por endereço diverso, tá, e pela não pessoalidade da citação, que é um requisito da citação, tá bom? O segundo caso, o cliente teve, a sua conta também bloqueada. Ô bloqueio de con e ó, um foi numa sexta-feira e o outro também. Sexta-feira é o dia do bloqueio. O outro foi o seguinte, matriculou-se numa faculdade, não pagou algumas mensalidades, né, e teve a sua conta bloqueada, né. Então assim, a faculdade entrou com uma ação monitória, só que o contrato não tinha assinatura, o contrato não estava assinado. Porque o contrato não estava assinado, não cabia uma ação monitória, e sim uma ação de cobrança, tá. Então, em virtude disso, a o cumprimento de sentença para que fosse pago o valor daquele contrato que não fora pago, cai. Cai porque a gente impugna a sentença do processo, porque houve ali um erro na da distribuição. Na verdade, a gente entra com uma ação rescisória, não há ali a impugnação da sentença efetivamente falando. Há uma ação rescisória pedindo a nulidade ali da ação, porque ela foi distribuída de forma incorreta. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: às vezes não é só nós atermos-nos aos fatos, não é só olhar o que aconteceu e resolver dentro de uma situação já estabelecida. É olhar o processo como um todo e observar, realmente, será que a gente tem que começar daqui de onde parou? Ou a gente pode pedir uma anulação de momento anterior? Tem um caso também aqui com a gente no escritório, de uma ação em que pede-se o pagamento de honorários de corretagem, tá? O processo também correu à revelia e a nossa cliente foi condenada em R$ 40.000, ao pagamento de R$ 40.000. A dívida hoje já está maior em virtude dos juros.
Analisando o processo, o cumprimento de sentença, o que que nós percebemos? Que houve também um erro na citação, tá? Por que que houve um erro na citação? O oficial de justiça, quando foi citar a nossa cliente, ele citou no endereço correto, né, na verdade, ele foi citar no endereço correto, porém o porteiro disse que ela não morava lá. Ele foi citar no endereço correto, ela mora em um apartamento, e o porteiro disse que o endereço não era lá. Nossa, Jéssica, que absurdo. Pois é, aconteceu. E aí, ele não a citou. Olha, não tem ninguém com esse nome morando aqui, que é deste apartamento. O que o oficial de justiça fez? Olha, endereço divergente, não tem ninguém morando lá com este nome. Então, mandou-se que fizesse uma citação por edital. E ela foi citada por edital e o processo correu através da citação por edital. Logo, a citação é nula. Houve um erro na citação, tá? Então a gente entrou com uma coisa chamada querela nulitatis, tá bom? Pela complexidade de todo o processo, porque houveram outros advogados que entraram em momento posterior e não arguiram esse erro, essa nulidade no processo, tá bom? Então, a gente não tem que, nós não devemos nos atentar apenas aos fatos, ao que dá para fazer diante dos fatos. Nós temos que nos ater principalmente nos atos processuais, porque diante dos atos processuais, às vezes a gente consegue anular e fazer com que o processo volte e que as coisas resolvam-se para os nossos clientes de forma justa. Imagine, o cliente foi citado em endereço diverso. Ele não morava mais lá, mas ele vai ter que pagar 5 mil reais de uma dívida de pensão? Como? Se ele não tinha nem conhecimento do processo, tá bom? O cliente vai pagar 40 mil reais de honorários? Como? Se ela foi citada, se ela não foi citada no endereço, embora o oficial de justiça tivesse ido por um erro do porteiro. É aquela historinha, né? É a perda de uma chance. É a perda de uma chance, tá? Como é que o cliente vai pagar vai cumprir uma sentença em que a ação foi distribuída de forma incorreta, uma ação de cobrança e não uma ação monitória. O direito está aí para ser seguido, a gente estuda para isso, e não só no que diz respeito aos fatos, mas também na formalidade, no rito e nos atos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, carinho no coração de vocês, e a gente vai se falando.